Fala galera do Pinafute, eu sou o Gu, esse aqui é o meu canal onde eu trago notícias e as minhas opiniões sobre o futebol nacional e internacional. Já te peço de antemão, se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, me dê sugestões aí, fala o que vocês estão achando dos meus vídeos, do meu conteúdo aí que eu tô trazendo para vocês, me dê sugestões, façam críticas também, pode trazer seus comentários aí que ajudam bastante, beleza? Tema do vídeo de hoje, Cruzeiro 0, Corinthians 1. Primeiro jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo que foi lá no Mineirão, na casa do Cruzeiro. E tô surpreendido, né? Eu, como corintiano também, não esperava a postura que o Corinthians teve, especificamente no primeiro tempo. Claro, eu vou explicar um pouco depois. Mas vamos lá, né? Vou comentar sobre o jogo que aconteceu agora há pouco aí. O Corinthians que entrou em campo com o seu time praticamente completo, né? Sempre tem uma mudança ou outra na zaga ali, algum zagueiro que vira e mexe está numa fase um pouco melhor, um pouco pior ali. O Gustavo Henrique, que nesse ano aí fez um ano bem seguro, né? Que foi uma surpresa positiva para o time, seguro defensivamente, também ajudando bastante lá na frente, fazendo gols de cabeça importantes ali, ajudando o time. O André Ramalho voltando aí ao time também, né? Que vira e mexe aí também sai do time, não vive um momento muito bom. O Gustavo Henrique ele é consolidado na zaga ali e a outra vaga ali tá sempre alternando ali, né? Aí veio com o Martínez, o Maicon, o Carrilho, né? E o Bidon, né? No caso, não veio com o Garro que tá voltando de uma lesão aí, o Garro que até entrou no segundo tempo, mas não começou a partida porque tá voltando de uma lesão. Talvez possa ser que ele comece o jogo no próximo jogo, né, o jogo de volta da Copa do Brasil, mas nesse jogo ele começou no banco de reservas, né? Então assim, a minha visão quando eu vi, né, meu sentimento quando eu vi a escalação do Corinthians foi o quê? Cara, o Corinthians vai entrar em campo já todo na defesa, vai esperar o Cruzeiro, vai tentar se defender, tentar um contra-ataque aí, né? A gente tem o Bidu, que tem um bom passe aí, né? O Carrilho chega muito bem também. E o Memphis também tem uma qualidade muito boa aí no passe e tudo mais, né? E o Yuri Alberto, que tem a velocidade, né? Tem um arranque aí. E o Corinthians vai para jogo para isso, né? Para tentar levar o empate, né? Conseguir o empate no jogo de hoje. E se conseguir, né, uma sorte ali, um contra-ataque, fazer um golzinho ali e sair com a vitória. Mas não foi isso que aconteceu, né? No primeiro tempo, pelo menos, né? O Corinthians ele foi para cima do Cruzeiro. O Corinthians ele foi melhor que o Cruzeiro no primeiro tempo, né? O Corinthians jogou mais. Aliás, os dois times deram a mesma quantidade de finalizações no primeiro tempo, né? Mas assim, o que você via no jogo, né? O sentimento, pelo menos, que a gente tinha ali, é que o Corinthians era melhor na partida, né? O Corinthians tinha mais ações com a bola. No começo do jogo, os 10 primeiros minutos ali, mais ou menos, o Corinthians ele chegava mais, né, no ataque, ele não deixava o Cruzeiro jogar praticamente, pressionava a saída de bola do Cruzeiro. Então o Corinthians teve uma postura que no primeiro tempo que eu não imaginava que o Corinthians teria. Então o Corinthians, na verdade, entrou em campo hoje, né, querendo fazer um gol, né, querendo vencer o jogo e depois, né, segurar o placar e tal, e foi do fato que aconteceu, né, foi exatamente isso que aconteceu no jogo, e eu acho que foi a proposta de fato do Dorival e deu certo, né. O Corinthians fez o primeiro gol no primeiro tempo ainda, né, com 22 minutos de jogo, o gol do Memphis Depay, foi num cruzamento do Carrilho, se eu não me engano, o Yuri Alberto ele escora de cabeça, o Memphis ele finaliza meio errado ainda, mas depois o Cássio caiu, né, no chute que ele deu, né, ele chutou fraco, a bola não foi, ele foi em direção ao gol, mas foi fraco, só que o Cássio caiu, que ia tentar fazer a defesa, e aí o Memphis, já como o Cássio caiu, ele foi empurrar a bola para dentro do gol, o Corinthians fez 1-0, e a partir daí o Cruzeiro tentou depois sair um pouco mais para jogo, mas o Cruzeiro foi de fato melhorar, né, no segundo tempo, né? A postura do Cruzeiro foi mudar mais no segundo tempo mesmo, que foi quando o time tentou sair mais para jogo, tentou se arriscar mais para buscar o empate, mas o Corinthians que com todos os problemas que tem o Corinthians aí durante o ano, né, uma coisa que é fato que dá para dizer é que o Corinthians defensivamente está um time bem sólido, vamos dizer assim, né? Pelo menos na Copa do Brasil, né? Mas no Brasileirão também, não é um time que leva vários gols, assim, né? É um time que toma até que poucos gols, né? Vamos dizer, é um time até que tem seus problemas defensivos,
mas que, no geral, ele é um time bem até que seguro, vamos dizer assim, né? E o Corinthians conseguiu segurar o Cruzeiro, né? No primeiro tempo eu percebi que foi um Corinthians que não deixava o Cruzeiro jogar muito, né? Então, logo ali no meio de campo, né? No último terço ele conseguia recuperar a bola do Cruzeiro. E no segundo tempo já foi um time um pouco realmente mais defensivo, que se segurava ali, jogou todo o time lá para trás, praticamente só o Memphis e o Yuri ali que ficou um pouco mais à frente, mas até o Yuri, na verdade, ajudou bastante na marcação ali. O Corinthians, era até mais o Memphis que ficava realmente mais lá na frente para segurar essa bola depois, né, no contra-ataque ali, né, e tentar lançar depois na correria do Yuri ou dos laterais, né. O Corinthians que, assim, conseguiu um baita de um resultado, né? Assim, mesmo que o Corinthians tivesse levado um empate no final do jogo, claro que ia ficar aquela frustração, pô, a vitória ali, né? Os três pontos. A vitória estava na mão ali, né? Então, mesmo que ele tivesse levado o empate ali, ainda assim seria um resultado até que positivo para o Corinthians, seria um resultado bom, né? Porque fora de casa, né? Diante do Cruzeiro. E eu falei no meu último vídeo, inclusive, que, na minha opinião, os favoritos para esse título, até mesmo para chegar à final da Copa do Brasil, era Cruzeiro e Fluminense, né? Para mim, o vencedor sairia dessas duas equipes aí. Porém, a gente sabe que o Dorival ele tem realmente um bom histórico em Copas, né? Tanto que tá aqui no vídeo aqui, Dorival, né? O rei de Copas. Ele tem um bom histórico em Copas, né? E o Corinthians está indo muito bem na Copa do Brasil, inclusive, né? Até trouxe aqui algumas informações do Corinthians. O Corinthians que ele tem na Copa do Brasil 7 jogos, né? Agora eu vou trazer aqui em questão de gols, né? São 7 jogos, 9 gols marcados e 0 gols sofridos. Então, assim, o Corinthians ainda não foi vazado, né? Sua defesa não foi vazada na Copa do Brasil. Não é um time que marca muitos gols também, né? Mas, assim, é um time bem seguro, bem sólido, né? Então, assim, essa característica, né? Esse é o perfil do Corinthians na Copa do Brasil. Um time seguro defensivamente, né? Não dá tanta chance pro adversário, não levou gol até agora. E que vence seus jogos aí com 1-0, 2-0, né? E, assim, né? Você pode até falar, mas o Corinthians não passa segurança em questão de título, de conseguir título. Para mim também não, né? Só que, assim, você não levar gols e ganhar de 1-0, 2-0, você pode chegar na final e ser campeão desse jeito. E é o que importa no final, né? O Tite, né, tô comparando o trabalho do Dorival com o Tite, né, longe disso. Mas o Tite tinha muito disso também, né? O Tite, no Corinthians, ele tinha um trabalho que defensivamente era bem sólido, né? O time quase não levava gol ali, né? E também não era um time de grandes goleadas, né? Mas, assim, controlava mais o jogo, diferente um pouco do estilo do Dorival. Mas nesse sentido, assim, é parecido, né? É semelhante. Então, assim, o Corinthians tem muita chance agora de conseguir passar para a final da Copa do Brasil, e acho que já muda tudo, né? Porque, assim, foi o que eu falei, na minha opinião, Cruzeiro e Fluminense eram os times favoritos para chegar na final. Só que se o Corinthians passar do Cruzeiro de fato, né? O Corinthians tem sim grandes chances de conseguir vencer essa Copa do Brasil e salvar o ano, né? Porque, assim, para mim, o maior favorito de fato era o Cruzeiro. Então, a partir do momento que o Corinthians passa do Cruzeiro, tudo pode acontecer para mim, né? Na minha opinião, né? Então, pode chegar o Vasco, pode chegar o Fluminense, que o Corinthians tem muitas chances de vencer, né? E ser campeão, né? Só que é aquilo, né? O Corinthians não levou gol até agora, beleza. Só que também, por exemplo, agora em números do Cruzeiro, o Cruzeiro tem o mesmo número de jogos, 7 jogos, tem 2 gols marcados a mais, né? 11 gols marcados, e um gol sofrido, que foi exatamente o gol sofrido pelo Corinthians no jogo de hoje. Então, assim, era um time que também vinha sem ser vazado, né? Sua defesa, né? Então, assim, não quer dizer que o Cruzeiro não vai chegar lá na arena e não vai fazer gol no Corinthians, porque o Corinthians tem uma defesa que não foi vazada. Uma hora vai ser vazada, né? Assim, a gente pelo menos espera não, né? Mas a gente acredita que uma hora vai ser vazada. Isso, né? Dificilmente vai, até o final do campeonato, vai ficar sem tomar gol o Corinthians, né? Mas, assim, o Corinthians conseguiu um placar muito importante, né? Muito grande, né? Dentro do Mineirão, diante do Cruzeiro que vem de um grandíssimo ano aí no Brasileirão, né? Um time bem qualificado, bem treinado, né? O Cruzeiro, assim, não tem aquele time estrelado que é do Flamengo, mas é um time muito bem treinado, né? Tem um grande treinador também. Tem um cara que faz diferença muito lá na frente, que é
o Caio Jorge, tem o Matheus Pereira também que consegue controlar bem esse meio de campo, bons volantes, enfim, é um time muito bem organizado, jogadores de qualidade, né? Então foi uma grande vitória do Corinthians, né? Foi isso então, no início foi uma postura realmente mais ofensiva que o Corinthians foi para ganhar. O Corinthians não foi para empatar o jogo. Foi isso. Só que foi o que eu achei que ia acontecer. Eu achei que o Corinthians ia entrar em campo hoje para empatar o jogo, para levar para a arena. Mas não, entrou pro jogo para ganhar, para fazer o gol, fez e depois segurou realmente o placar. Não ficou se arriscando, e se levasse empate ainda assim não seria um resultado ruim, né? Então é realmente melhor do que já desde o começo do jogo ficar o time todo lá atrás, aí se levar um gol sai pro desespero para tentar fazer empatar. Então assim, eu acho que foi uma boa estratégia do Dorival, deu certo. Claro que agora eu faço falar, às vezes pode ser que numa dessa o Cruzeiro tivesse empatado, virado o jogo, mas eu acho até que o Corinthians tem mais chance talvez de ampliar do que levar gol. Talvez até levar gol tudo bem, mas assim, eu acho que do que fez os times em campo aí, talvez o Corinthians merecia realmente, acho que mais a vitória do que o Cruzeiro aí, né? Ou no máximo um empate seria justo aí, mas o Corinthians fez por merecer até essa vitória aí, muito pelo primeiro tempo que fez também, né? Eu vou até que ter os números aqui do primeiro e do segundo tempo para você ver a diferença que teve aqui entre as duas etapas. Pegando aqui no site do SofaScore. No primeiro tempo, o Corinthians ele teve um pouquinho mais de posse de bola, mas não muita coisa, 54-46, né? E em questão de finalizações, foi 5 para cada lado, só que 2 grandes chances para o Corinthians, né? Então, em finalizações foi bem dividido, só que o Corinthians que chegou com mais perigo, né? O Cruzeiro praticamente não chegou com perigo. Das 5 finalizações que o Corinthians deu, 2 foram no gol e do Cruzeiro apenas uma foi no gol, né? Agora, já no segundo tempo, você vê que já muda bastante, né? O Corinthians com apenas 26% de posse de bola. Então você vê que o Corinthians todo na defesa, né? Só esperando o Cruzeiro ali e tentando não levar gol. O Cruzeiro com 74% de posse de bola. E no segundo tempo o Cruzeiro deu o dobro de finalizações que deu no primeiro, né? No primeiro tempo foram 5, no segundo tempo foram 10 finalizações do Cruzeiro e o Corinthians deu apenas 3, né? Em grande chance, o Cruzeiro teve uma grande chance ali. No primeiro tempo, que eu me lembro assim, acho que ele não teve uma grande chance, teve uma chance lá com o Matheus Pereira, acredito, mas que o Hugo defendeu e tal, mas nada muito demais assim no primeiro tempo. Realmente no segundo tempo o Cruzeiro chegou mais, levou um pouco mais de perigo, mas o Corinthians conseguiu se segurar, né? Só que assim, para você ver, das 10 finalizações do Cruzeiro no segundo tempo, só uma que foi no gol, que foi essa grande chance que ele teve, que agora não lembro quem foi o jogador que teve a grande chance, tá? Mas assim, o Cruzeiro realmente no primeiro tempo foi bem abaixo, né? E o Corinthians conseguiu superar e o gol foi decisivo aí. O Memphis, que a gente realmente, assim, acredito que muitos corintianos acham que ele tá muito na dívida ainda com o clube, eu acho também, né? Diante do salário que ele ganha, mas que muitos momentos que são decisivos, né? Ele fez gol contra o São Paulo, ele fez aquele gol contra o Palmeiras também, né? Que foi importante. Agora numa semifinal de Copa do Brasil ele faz um gol aí muito importante para o time. Então assim, se nos momentos decisivos ele vier aparecendo, já é alguma coisa boa, né? Que pra gente pode falar, não foi simplesmente nada, né? Foi em vão a contratação, né? E vamos ver se o Corinthians consegue manter agora aí. Eu acho que o Corinthians tinha que tentar ir para a arena com a mesma postura, porque o Cruzeiro ele vai querer atacar. Então talvez se o Corinthians, eu acho que o Cruzeiro talvez pense que o Corinthians vai com uma postura mais defensiva. Então talvez se o Corinthians surpreendeu o Cruzeiro em vez de com uma postura defensiva já do começo, também com uma postura mais ofensiva tentando fazer mais um gol na arena, pode ser que surpreenda o Cruzeiro, pode ser que a gente consiga ir e depois se realmente se fechar e se segurar com 2-0 no placar, um placar um pouco mais seguro do que 1-0 também, que não é um placar, né, é um placar bem pequeno, né? A vantagem é uma vantagem bem pequena, né? Então não dá pra, acho que, chegar na arena lá e se fechar e tentar segurar esse placar, não. Acho que o Corinthians tem que chegar lá na arena também e conseguir ir pra cima também para tentar fazer pelo menos mais um gol e aí depois sim tentar se segurar mais ou menos o que fez no jogo de hoje, né? O Corinthians que nas quartas de finais contra o Atlético Paranaense fez isso daí, né? No primeiro jogo foi lá na casa do Atlético, venceu por 1-0 também, igual venceu o Cruzeiro, e na arena venceu por 2-0. Claro que a gente tá falando de um Atlético Paranaense, agora de um Cruzeiro
times completamente diferentes, né? O Cruzeiro com muito mais qualidade. Mas vamos ver como o Corinthians vai sair. O jogo do Corinthians da volta, que vai ser na Arena, já é nesse domingo já, né? Então, assim, bem próximo, né? São 3 dias de diferença. Hoje é dia... Aqui, o jogo foi dia 10, né? Que agora já é dia 11, já passou da meia-noite. E vai ser na quarta-feira. 4 dias aí de diferença, né? Então, realmente é um período meio curto aí até, mas, enfim, vamos ver como o Corinthians vai se sair. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Não consegui fazer vídeo referente aos jogos da Champions League, eu não consegui assistir devido ao trabalho, mas pretendo voltar aqui depois para falar do jogo do Corinthians da volta da Copa do Brasil, beleza? Mais uma vez peço para vocês se inscrevam no canal, curta o vídeo. Muito obrigado por quem está me assistindo, muito obrigado por quem está gostando do conteúdo. É isso, valeu, até mais, é nóis, tchau, tchau.